Começa agora. Jornal Atualizando as Notícias. No rádio e na TV. As principais notícias do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo. Os assuntos políticos da sua região são debatidos aqui, dando voz ao povo e abrindo espaço para ouvir as autoridades locais. Jornalismo com imparcialidade. Jornal Atualizando as Notícias. Apresentação: Sérgio Sintonia. Olá, meus amigos e amigas, muito boa tarde para você que nos acompanha através da 87,9 FM para Montenegro e toda a região, e a você também que nos acompanha pelo sintoniaderondônia.com.br, você que também nos assistem pela página do Sintonia de Rondônia no Facebook, você que nos acompanha também pelo perfil lá no Instagram do sintoniaderondônia.com.br, pelo YouTube, estão nos ouvindo no melhor horário, porque tem gente que não consegue nos ouvir pelo rádio e assistir durante o dia, mas à noite tira aquele tempinho precioso para poder ouvir os assuntos que a gente fala aqui pelo Sintonia, porque nós falamos de assunto que realmente tem algum tipo de relevância na vida das pessoas, e esse é o objetivo do jornal. Hoje eu estou recebendo aqui o vereador Denivaldo Mendonça, que vai participar do nosso jornal, não como vereador para falar das ações dele como vereador, mas hoje ele está participando porque ele foi convidado, porque nós vamos falar sobre algumas pautas que estão sendo discutidas, que estão sendo votadas, a exemplo, a descriminalização de drogas, também as escolas cívico-militares, que o MEC não quer arcar mais com as despesas. Isso repercutiu muito no país, nós vamos debater aqui também. Vamos falar também sobre outros assuntos da presidência da República, e eu estou recebendo hoje, que vai debater com a gente, o Denivaldo Mendonça, que é vereador do MDB, mas hoje está participando como uma pessoa que defendeu a movimentação da direita aqui em Rondônia, participou junto e entende de política. Também ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, então esse lado, o ponto de vista cristão, ele pode falar um pouco aqui pra gente ver o que eles estão vendo, né? Eles que são das igrejas aí. E recebendo também o Carlos Roberto, que é presidente do PT aqui no estado de Rondônia. Ele é do Ji-Paraná, né? Ele é conhecido como Calunga. Também vai participar do nosso programa e já vai estar falando com a gente aqui o ponto de vista, ele que está acompanhando também as ações do governo federal. Como aqui é um espaço democrático, nós vamos falar desses assuntos, todo mundo respeitando a opinião do outro, porque acredito que a democracia é isso, né? Antes de botar o Denivaldo para falar com a gente e o Calunga, deixa eu só dar uns destaques aqui para quem está nos ouvindo pelo rádio. Eu quero falar sobre um fato que ocorreu e muito triste e que repercutiu também final de semana, e a gente tem que comentar para quem está nos ouvindo pelo rádio. Em Ariquemes, 3 jovens missionários veio a óbito em um grave acidente entre carro e carreta na BR-364. É uma matéria que repercutiu pelo seguinte: esses jovens, eles estavam fazendo um trabalho evangelístico, né? Veio para cá para isso. Era por volta da meia-noite de sexta-feira, 4/8, para sábado, né, dia 5/8, quando a Central do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado por populares informando o acidente de trânsito na 364 no quilômetro 512, sentido a Jaru, onde foram passados os detalhes da gravidade do acidente. O Dr. Mauro, da equipe do SAMU, atendeu e, infelizmente, quando chegar no local, uma imagem assustadora: 5 vítimas, todos amigos, sendo 3 vítimas fatais, identificadas sendo David da Silva, de 21 anos de idade, Camila Martins e a Silva, de 20 anos de idade, e o Samuel, não é isso? Veríssimo e Silva, de 20 anos de idade, e o Samuel. Além deles, outras 2 vítimas, mulheres, que vieram também, foram feridas gravemente. Estava presa, né, nas ferragens, que foi removida com o uso de vários equipamentos do Corpo de Bombeiros, e uma outra vítima que saiu sozinha do veículo. Bom, eles estavam vindo fazer um trabalho. Você ficou sabendo disso, Denivaldo? Você chegou a ver essa situação?
desses jovens? Bom dia, né? Boa tarde, né? Muito bom dia, boa tarde, né? Não sabemos aí o horário que as pessoas vão estar nos acompanhando, Serginho. Eu não me aprofundei na matéria, eu vi as imagens, vi lá alguma situação. Triste, né? Muito triste, muito forte as imagens, mas eu não me inteirei de realmente o que aconteceu e como aconteceu. Estou ouvindo aí agora que eu estou começando a entender essa situação. Que situação? Eles vinham fazer um trabalho. Eles veio para Porto Velho para um evento da Igreja Assembleia de Deus. Caramba, hein, cara. Vieram de onde mesmo aqui, Holanda? Campo Grande, cara. Veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E seguiam sentido a Porto Velho. Vieram de longe, hein? Longe. Participar de um evento evangélico. Mas enfim, para Deus não importa a forma que você vai, né, Derivaldo? O que importa é o que você viveu, o que você praticou aqui, né? Eu digo que todos nós temos um chamado, né? Uma missão para cumprir aqui nessa terra. E com certeza, Sérgio, essas pessoas estavam cumprindo uma missão dada por Deus e tenho certeza que o que Deus tem para eles reservado na eternidade é muito melhor do que essa vida. Cara, lamentável, né? Enquanto a gente tá falando de tantas situações de pessoas que não se preocupam com as responsabilidades, eles, outros, né, fazendo um trabalho e infelizmente a situação, né, dessa aí. O condutor da carreta, que felizmente nada sofreu, contou à equipe de reportagem que seguia pela 364 sentido a Jaru, quando no quilômetro 512 visualizou o veículo, um Ford Fiesta de cor prata, perdendo o controle da direção e saindo da pista. Como não há acostamento nesse perímetro da via, não conseguiu retornar para a pista. O condutor do automóvel acabou colidindo na lateral do carro com a frente do cavalo da carreta e deixou o Ford Fiesta completamente destruído. É aquele negócio, né? A falta de manutenção, de cumprir com as responsabilidades, porque toda via tem que ter os acostamentos. Tem que ter, né? Tem que ter. E aí não tem. Isso aqui os responsáveis podem responder, né, cara? Tem que responder para servir de exemplo, né? Com certeza, né? E não é só essa situação, né? Muitos outros acidentes aconteceram e vão continuar acontecendo, porque as providências não são tomadas, né? Exatamente. Bom, vamos agora para a nossa pauta aqui, que nós convidamos. Tem alguma coisa que você quer colocar antes, não? Não, pode. Então tá. Vamos lá. Nós vamos começar a falar aqui, Yolanda, sobre o voto do Moraes e mais 3 votos que nós tivemos e, claro, repercutiu bastante sobre essa questão da liberação do porte de maconha e o consumo pessoal. Com 4 votos para liberar o porte de maconha e para consumo também, ou seja, para você carregar, né, no bolso, tal, onde você quiser, para você usar para o consumo. O Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para o uso próprio. Ainda não há prazo para retomar, mas a ministra já deixou bem claro que quer que retorne o quanto antes, porque ela quer participar do voto. Do processo, ela quer votar, né? E 4 ministros já votaram favorável. Eu acredito que será aprovado. E aí, para você que está nos assistindo, houve toda uma discussão. Por quê? Porque quem teria que legislar sobre isso, no nosso entendimento, é o Legislativo, é o Senado. E agora o Judiciário tomou conta dessa pauta. E aí há aquelas pessoas também que falam, mas tem mais de 15 anos que a pauta está parada no Congresso e que não anda, então por isso o STF tem o poder de deliberar. Outros não concordam. E vem toda aquela situação. Para a gente falar sobre isso, porque vamos voltar para aquela velha conversa que tivemos aí no período eleitoral, que os bolsonaristas diziam que o PT apoiaria legalização de drogas, aborto, todas essas pautas polêmicas. Os pastores e muitas pessoas falavam sobre essa situação, que isso poderia ocorrer. Com essa situação acontecendo, a gente sabe que não é atribuição do governo federal, não é ele que está lá fazendo isso, é o STF. Reforça esse discurso dessas pessoas que
que são mais, como que eu posso dizer? Essas pessoas que são mais para a direita, que conservadores, essa é a palavra. Sim. Reforça, traz, eu vou marcar aqui, Denivaldo, para você falar aqui com a gente sobre esses aproximadamente 5 minutos, e depois vai o Calunga também colocar o posicionamento dele mais 5 minutos, depois você volta com 3 e ele com 3, tá bom, Denivaldo? Vamos lá. Sérgio, eu quero agradecer ao convite, ao Sintonia de Rondônia, por nos convidar aqui para falar de uma pauta tão importante. Mas antes de eu responder, eu vou citar aqui um versículo bíblico que eu entendo que é importante, que está em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Sérgio, deixar esse versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 12. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, a respeito dessa pauta vamos falar uma palavra mais fácil, né? Se falar em descriminalização, parece que é uma palavra bonita. Dá uma impressão que é uma coisa boa. Mas vamos falar uma palavra mais prática, é a legalização, né? Do uso, maconha e a cocaína, do uso das drogas aí, no caso. Eu vejo com muita preocupação, Sérgio, isso aí, não só isso, mas tantas outras coisas que vem acontecendo no nosso país. O seguinte, eu estudei, entrei na política com a visão de que tínhamos 3 poderes no país, que é o legislativo, que são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, o poder executivo, que são os prefeitos e governadores, e o poder judiciário, que são juízes, desembargadores, ministros e por aí acima. Então, sempre a gente prega a divisão dos poderes, a atribuição. Cada um tem a sua atribuição. O presidente da República, ele tem uma atribuição como executivo. O parlamento, lá o Senado Federal, que representa os estados, tem lá as suas funções, suas prerrogativas. A Câmara dos Deputados, que representa o cidadão, tem lá o seu trabalho, que é a prerrogativa da Câmara. E o que nós vemos ultimamente acontecendo, já na gestão passada do então presidente Bolsonaro, é o Supremo Tribunal Federal criando leis. E aí eu pergunto a você, Sérgio, e aqueles que estão nos ouvindo, isso é totalmente ilegal. Não há legalidade nisso, porque leis são criadas pelo Poder Legislativo. E o Poder Judiciário está lá para cumprir a lei. Para fazer cumprir a lei, zelar da Constituição, algo que infelizmente nós não temos visto. E isso, o que a gente está vendo ultimamente aí no Judiciário é um ativismo político. Tem tempo ainda. Então é isso que me preocupa, Sérgio. A gente ficar aqui discutindo, a gente tem que discutir mesmo e falar. Não é o que eu acredito, é o que está lá na Constituição. A divisão dos poderes, a separação dos poderes. Então, assim, a minha visão, legalizar as drogas é um erro muito grave, porque imagina a pessoa, como que vai ser o critério disso aí, para dizer que a pessoa é usuário? No máximo 60 gramas ele pode transportar. Então, mas aí qualquer pessoa pode ter 60 gramas no bolso, e aí ele vende aquelas 60 gramas ali, vai lá onde está o depósito, coloca mais 60 no bolso e volta. Vendeu aquelas 60, volta lá, coloca mais 60. Imagina o dia inteiro fazendo viaginha curta ali de 50 metros com 60 gramas. Então, a minha preocupação é essa mesmo. Ao meu ver, vai ser uma legalização do crime. É o meu ver, né? Você acha que vai ser aprovado? Vai ser aprovado, porque o Supremo está aprovando todas essas pautas, né? E eu acho que já que vai aprovar mesmo, não há nada que a gente possa fazer, infelizmente, então deveria ter critérios. Se a pessoa é um usuário, ele deveria se cadastrar em algum órgão da polícia, órgão de segurança pública, porque daí no momento que ele for pego com aquelas 60 gramas, o nome dele está lá num cadastro, então. Porque daí... Você acha que isso aumenta o tráfico de drogas no país? Com certeza vai aumentar. Porque de consumo nós somos o primeiro lugar da maconha no mundo. Isso. Então, e cocaína segundo. E vai disparar esse consumo, porque vai ser legal. Então, assim, vai aumentar o consumo, vai aumentar as nossas crianças entrando para o mundo das drogas, porque vai facilitar muito para eles comprar. Na igreja, isso está repercutindo negativamente? Negativamente, porque o que a igreja prega? A igreja prega o seguinte, o que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que se deve andar, que quando ele crescer ele não vai se esquecer. Mas aí a igreja está lá, fazendo um trabalho, ensinando, né? Trabalhando ali no conceito de família. E aí vem o crime organizado, legalizado,
que é o que a gente está vendo aí, e vai botar a perder tudo aquele trabalho que a família ainda está conseguindo fazer, a família conservadora. Fechou seu tempo, vereador. Vamos falar agora com o Calunga, ele que é presidente do PT em Ji-Paraná, e ele também tem o posicionamento dele e vai falar pra gente como ele vê essa situação. Calunga, pra você vai nesse mesmo, esse mesmo modo de pensamento do vereador Denivaldo? Você entende desta forma? Ou você tem algum outro entendimento, Calunga? Bom dia a todos, né, os internautas, os ouvintes do seu programa, que é líder de audiência, o nosso vereador Denivaldo. Vereador? Isso. Denivaldo, bom dia. Bom dia. Não conheço pessoalmente, mas é um prazer falar com você, assim também como nosso amigo aí que é o responsável pelo programa, né, que apresenta aí de ótimos programas de rádio e televisão. Denivaldo, é o seguinte, eu vejo que a liberação das drogas, no meu ponto de vista de olhar pessoalmente, eu sou contra, certo? Eu, Calunga falando. Mas quando você faz uma análise pela conjuntura de interesses políticos, interesses econômicos e sociais, eu penso que vai ser liberado. Por quê? Porque hoje há um certo consumo, né, de drogas nos grandes centros e o Estado só fica com o problema. Enquanto ela entra ilegalmente, o Estado não ganha com isso e as pessoas estão morrendo. E os hospitais, os CRAS e assim por diante. Então, quando pensa na política de retorno econômico e social, possivelmente será liberado, certo? Quando você fala... Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou um cara contra e nem a favor de muitas coisas. Às vezes eu tenho um pensamento diferenciado. Eu não concordo, não. Eu acho que tudo é discutido. Por exemplo, quando você diz que não é competência do Supremo Tribunal legislar sobre o assunto. Eu concordo com você e está claro que não é. Mas o que acontece que é de responsabilidade do Supremo Federal cuidar, ele é o guardião da Constituição brasileira. E a Constituição diz que o uso de entorpecente, de droga, etc., é crime. Então, se usar, está contra o princípio de constitucionalidade. Tanto é que os crimes de drogas, para quem faz tráfico, assim por diante, é um crime praticamente federal, né? Porque envolve a Polícia Federal, porque tem prisão constitucional. Aí, o que os ministros vão fazer? Eles vão deliberar se esse artigo da Constituição Federal vai se tornar inconstitucional ou não. Porque se dizer que ele tem constitucionalidade, aí vai aplicar a liberação do uso da droga conforme os regulamentos que vocês já têm colocado. E isso vai dizer que o Estado passa a ter o poder de fiscalizar, de conduzir o processo de liberação e venda e comercialização desses produtos, que hoje funciona uma economia informal, com base legal no crime, nas milícias e assim por diante. Então, isso é um problema sério para o nosso país. E eu acho que você, como evangélico, que é representante do povo, que é um vereador de um bom conceito, eu garanto que você não concorda com a ilegalidade, com a forma que as coisas conduzem, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser a favor da liberação das drogas, mas que esse é um processo em que, pelo que você disse, pelo que eu já tive observando, não vai ter retorno. Eu acredito que vai ser liberado, sim, esse processo. Mas o que pode acontecer é de que o Estado, eu falo das câmaras municipais, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal e a sociedade, ter uma campanha positiva de conscientização do uso desses negócios, desses entorpecentes. Eu digo isso porque, alguns anos atrás, a nossa população era altamente fumante, fazia uso de tabaco discriminado, certo? E com as publicidades que o meio de comunicação fez, as igrejas, os movimentos sociais e assim por diante, reduziu drasticamente o uso de tabaco.
Ô Calunga, certo? seu tempo estourou. Daqui a pouco você tem mais 3 eu minutos. agradeço, Tá, desculpa mas aí, eu volto tá, para você já. Beleza. Tá. Ele falou aqui sobre essa questão da conscientização, do uso no caso dos tabacos, né, que nós tivemos. Porém, tem uma situação. Eu já fui fumante quando adolescente, porque eu via todo mundo fumando ao meu redor, achava que aquilo era moda e acabei fumando. Nunca usei drogas, outras drogas, cachaça, nunca gostei disso. Mas usei aquele fumo extra forte, se não estou enganado. Porque todo mundo usava. Só que, apesar dele ser viciante, mas não é igual algumas drogas. Por exemplo, nós temos umas drogas aí, K9, crack, que é tão falada, que a pessoa fica refém. Tem que ser um tratamento muito severo e na maioria das vezes as pessoas fogem desse tratamento porque não consegue ficar lá. Para se libertar desse vício é muito difícil, é bem pior do que a cachaça ou o cigarro, o tabaco. Mas isso aqui que ele falou é interessante, não tem volta, nós temos que procurar outras alternativas. Porém, o que eu vejo, não sei se você tem o mesmo ponto de vista meu. Eu acho que nós não deveríamos ter chegado a este ponto de ter que conscientizar como usar drogas, sendo que a gente vê tantas cracaulândias, né? E as pessoas não conseguem sair desse vício. Dentro do que ele falou, você acha que ele tá certo, é por aí mesmo, ou você discorda de alguma coisa, Anivaldo? Calunga, eu queria, assim, colocar meu posicionamento, meu pensamento a respeito disso. Ele colocou uma situação econômica. E é bem claro, a gente entende, o governo federal estourou em 42 bi de déficit e ele pegou um superávit de 50 bi e já está em 42 bi de déficit, ou seja, tinha 50 bi e agora está devendo 40 bi. Então, é um governo que gasta muito e ele precisa de dinheiro para sustentar essa máquina caríssima que é o governo. E aumentou os ministérios, aumentou as despesas. Então, assim, o Calunga está falando a questão do recurso, né? Que porventura o Estado vem arrecadar com os impostos. Mas aí você tem que colocar na balança. Você vai arrecadar alguns impostos, vai aumentar o consumo, vai aumentar os dependentes, vai aumentar as despesas. Então, assim, seria entrar num bom senso aí, já que há necessidade de arrecadar mais, que o governo gasta muito, é o governo gastar menos. É o governo gastar menos, viajar menos para o exterior, essas despesas milionárias que está tendo aí com hospedagem e viagem aí pelo mundo afora. É fácil, é só o Lula parar de viajar e gastar esse tanto de dinheiro, essa gastança toda, que vai sobrar dinheiro para investir na saúde, na recuperação dos dependentes que já temos. Porque se fala em aumentar a quantidade de dependentes. E o governo, Sérgio, vai continuar a sua gastança. Porque o Lula veio para fazer a gastança, para estourar limite, estourar teto, deixar o país em dívida, empobrecer o país. Essa é a situação. Então, a solução que eu vejo é o governo ter responsabilidade, parar essa gastança e investir mais na saúde, mais na recuperação dos dependentes químicos que já temos. Não sei se o meu tempo... Tem 10 segundos ainda. Então é isso aí, essa é a minha opinião, colocando essa questão do lado econômico. Entendi. Porque fala-se que vai arrecadar impostos, então vai ter alguma coisa bom. Então meu pensamento é esse, o governo para com a gastança, gasta com responsabilidade o dinheiro público, né? E aí vai sobrar dinheiro, não precisa, inclusive, de estar aumentando os impostos para o povo. Calunga, a gente vai assistir o programa depois e às vezes aqui no momento do ao vivo a gente não entende. Você falou nessa questão de financeira, mas eu não entendi. Você acha que o governo vai arrecadar com a venda dos entorpecentes? É isso, Calunga? Eu não entendi bem aqui. O que eu disse é que o governo fica com o custo de tratamento e assim por diante, de clínicas especializadas. E quem fatura com esse negócio é o pessoal que mexe com tráfico. E quando o Estado assume isso para si, vai bater nos custos, porque vai gerar divisa, certo? Entendi. Então, isso é um processo natural. Outra coisa, eu não quero entrar no mérito de se o governo está gastando muito, ou se está gastando pouco, se está economizando. Porque nós tivemos 4 anos de um governo anterior que o entorpecente pôs para cima e não foi construído nada para resolver esse problema. Então,
acredito eu que não está na questão de dizer que o cara gasta, que o cara faz isso ou faz aquilo. Eu estou dizendo de um problema que está instalado e que tem que ser resolvido, certo? Então, precisa de dinheiro? Precisa, mas precisa de conscientização também, certo? Nessa situação. Mas o nosso vereador aí, ele tem todas as suas prerrogativas, o direito de ter um pensamento totalmente diferente, mas eu acho que hoje o governo tem despesa, mas nem toda despesa é gasto, certo? Tem despesas que são investimentos. E quando você investe para o país melhorar, tem que colocar dinheiro nas atividades que vai fazer com que o país melhore. E que eu espero que nós tenhamos um país com mais paz, com mais tolerância, com mais obra de infraestrutura, um país que possa crescer para ajudar as pessoas que menos têm condições econômicas e fazer um país para todos, né? Eu vejo isso e acredito nisso e quero dizer para o meu colega aí que não foi esse o governo que a população elegeu em 2018 com essa intenção e que não deu certo, mas essas coisas acontecem. Eu sei que não é culpa dele, né? Ele tem culpa talvez porque faz parte dessa agremiação política, mas o governo deveria ter sido muito mais voltado para as pessoas pobres, porque foi o que elegeu o presidente em 2018, isso não aconteceu, né? Mas eu desejo que a gente possa ter um ótimo governo e que daqui a um dia a gente volta nesses programas e dizer, olha, cara, aqui está acontecendo isso, lá está acontecendo tal coisa, e já começou, e vai dar certo, certo? Porque a gente torce para que o melhor aconteça para o nosso povo, não é isso? Eu quero fazer uma correção. Eu sou presidente do Diretório Municipal desde Paraná, tá bom? De Paraná. Quem é o presidente regional é Anselmo. Tá. Ô Calunga, você ainda tem mais 1 minutinho e meio? Deixa eu te perguntar. Não é perigoso quando o poder público visa lucrar com o crime? Porque tráfico de drogas é crime. Quando começa a abrir essas brechas para procurar receita dentro daquilo que causa um problema, que eu não vejo nada de vantagem que o mundo de tráfico, enfim, traz. Isso não pode abrir uma brecha para daqui a pouco nós estar liberando a comercialização de armas pelo mesmo caminho, esse caminho que a gente não consegue entender? Porque eu não vejo nada benéfico por parte do tráfico de drogas. E aí o governo começar a visar lucro em cima do tráfico de drogas. Isso não pode gerar um problema para nosso futuro? Então, você vê que tem vários países que no mundo em que a droga é autorizada para o consumo. Inclusive, em Amsterdã, tem uma prima minha que foi lá e mora lá e viaja sempre para cá. Ela disse que lá, aqui como nós temos cafés nos grandes centros, né? Lá tem os lugares que vendem maconha, os caras mas a cultura do povo lá é diferente daqui, eu penso, a educação, a forma... Sim, não, eu concordo que é diferente, mas se você vê, hoje o álcool, o cigarro é taxado em 70%, me parece, é bem alto. Então, ele pode ajudar a gerar recursos para combater os seus vícios, entendeu? Então, eu não quero que o Estado arrecada com droga, eu quero que os usuários ajudem a pagar o custo do serviço que eles têm que usar para ser libertado desse negócio, né? Entendi. Roubando mais. E outra coisa, só acrescentando aqui, acho que está terminando meu tempo, minuto, e você vê que no governo anterior, a gente não tinha problemas de tratar desse assunto de droga porque o governo dizia que não tinha que se envolver, beleza. Mas esse governo anterior tinha uma campanha de armamento para as pessoas, certo? Aí eu pergunto, já pensou uma situação que tem armas e droga na mão do povo? Cara, eu vou dizer para você, pode ser um desastre para a humanidade, viu? Eu acho que tem coisas que não pode acontecer, não. Tem que ter um limite, tem que ter um freio nesse negócio. Muito bem. Bom, aqui é um debate democrático, tem espaço para todos. Outras pessoas que quiserem participar de outros programas também podem entrar em contato com a gente. Se for pessoas que entendem do assunto, que tem uma bandeira para defender, enfim, um espaço democrático, um debate democrático, a gente aceita, a gente alinha e traz para cá também. Quem for participar com a gente através das redes sociais do programa, tal, que sejam respeitosos, para a gente poder divergir ideias para somar.
tá? A briga não leva a lugar nenhum. Agora nós vamos para outra pauta, fechou aqui, a gente deu tempo para cada um teve condição de falar o mesmo assunto. Vamos para um assunto que também está repercutindo muito, a questão das escolas que tem o programa cívico-militares, né? E que o MEC sinalizou e o Lula fez um discurso falando que não tem condição de arcar com os custos. Cada governador dos estados que achar que é importante, que arca com os custos. E que o MEC, a fala do presidente, não iria mais arcar. Eles acham que isso não tem legalidade e, na verdade, eles deixaram bem claro que eles não são a favor desse método de ensino que as escolas têm aí, tem crescido bastante esse movimento. O governador de São Paulo, ele deu um depoimento, uma entrevista dizendo que ele participou, que ele frequentou uma escola e que ele é uma das pessoas que acha que é muito importante. E por isso, ele não acompanharia o governo federal e que ele ia manter a questão da escola cívico-militar. E outros governadores, a exemplo de mais nome também, Eduardo Leite, que também teve um problema, uma discussão com o esquerdista, o Jean Willis. E aí a gente vai trazer isso aqui também para o debate. Vamos começar com 5 minutos do vereador Denivaldo Mendonça. Vereador. Então, Sérgio, eu vou voltar na pauta da gastança. O governo diz que não tem dinheiro para investir nas escolas cívico-militares, que é um sucesso. Aonde a gente vê que tem uma escola dessa, a educação é diferenciada. E nós estamos falando de doutrinalização. Porque assim como algumas universidades aí estão doutrinando o povo para o lado da esquerda, infelizmente, e já faz algum tempo, as escolas cívico-militares, ela traz uma doutrina diferenciada da reverência, dos bons costumes, da ordem, da decência e daquilo que é bom, da educação, do respeito, né, da honestidade, e é por aí, aquilo que agrada a família, o conservador. Interrompendo 10 segundinhos. O Lula disse que os filhos podem conscientizar os pais com ideias que não vai somar. Também disse que os professores das escolas cívico-militar ganham mais do que os outros professores normais e que isso não é justo. Se eles ganham mais, é uma questão de adequação de políticas públicas, voltada para o profissional da educação, que eu acho que realmente o professor tem que ter uma equiparação salarial todos. E professor já ganhou muito mal, ganha melhor, mas precisa ganhar melhor ainda, porque é o professor que vai formar o caráter dos nossos filhos. Aquele contato, claro, a educação tem que ser em casa, mas o professor contribui muito e tudo que puder pagar para um profissional da educação, Sérgio, eu acho que ainda é pouco. Um deputado ganhar aí 20, 30 mil, um professor tinha que ganhar 40. Em Rondônia, mais de 30 mil. Então assim, a gente vê estadual. Que tem muitas desigualdades. Mas voltando lá na questão da parte econômica, o governo Lula diz que não tem dinheiro para bancar as escolas cívico-militares. Saiu agora, Sérgio, um dado. O governo Lula, nesses 6 meses, ele usou a aeronave, que é o helicóptero da presidência, mais do que o Bolsonaro e o Temer junto. Ou seja, em 6 meses, ele usou a aeronave mais do que 6 anos de 2 presidentes. Olha isso! Em 6 meses, ele gastou mais tempo de aeronave voando do Palácio do Planalto até o aeroporto, que o Bolsonaro ia de carro, mas ele não pode ir, porque ele é o governo dos pobres. Já pensou um negócio desse? Então pega e para essa gastança. Vou voltar a bater nessa tecla. Para de gastança e investe naquilo que é importante, que é educação e saúde, para o bem-estar do povo. Mas não, o governo insiste em ficar gastando. É aeronave, é helicóptero para lá e para cá, é viajando para o mundo inteiro gastando milhões por dia. Veja lá quanto que custa uma aeronave daquela lá, sobrevoando ali para Brasília ali. É caríssimo. É caríssimo. Chega a gastar 400 mil reais quando o Bolsonaro gastava 40 de gasolina. Mas você acha que os governos vão dar conta de manter sem essa parceria com o MEC? Apesar que o dado aí, vou fazer a comparação do Rio Grande do Sul, do Paraná. Lá são 194 escolas pelo governo do estado, mantida pelo governo do estado, e 12 em parceria com o MEC, ou seja, é uma quantidade mínima. Mas você acha que os estados vão dar conta de continuar essas escolas com os programas cívico-militar, mesmo sem o apoio do MEC? Ou vão acabar falindo pelo meio do caminho, vamos dizer assim? Eu quero aqui, Sérgio, tirar o chapéu para esses governadores que tiveram essa atitude de ir para a rede nacional de televisão e falar assim, no meu estado vai continuar, porque coisas boas têm que continuar. O que tem que acabar é com o crime, com as coisas ruins. Mas hoje,
a gente vê o quê? Um ministro da Justiça que diz que não é para um policial dar um tiro. O policial tem que ficar o quê? De peito aberto para receber o tiro. Ele não pode dar um tiro no bandido. Então, para se ver a visão do governo federal e do secretário do ministro de Justiça. Então, assim, parabéns aos governos estaduais do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, acho que de Goiás também, São Paulo e alguns outros, Minas Gerais. São pessoas que merecem o nosso respeito, esses governadores. E aí, Sérgio, pode ver que são governadores, na sua grande maioria, que defendem o quê? A pauta da família. Que são governos que defendem essa pauta da família, sabendo que os nossos filhos vão ter uma educação de melhor qualidade. Então, eu acho que o Lula deu um tiro no pé quando ele quis acabar com esse negócio aí. E parabéns mais uma vez aos governadores. Bom, eu deixei ele passar um minutinho, Calunga, porque eu fiz 2 perguntas aqui, usei o tempo dele. Bom, Calunga, o seu ponto de vista referente a esse estado, a essa situação do MEC sinalizar que não apoiará mais o programa das escolas cívico-militar? Eu tem algumas coisas aí que eu concordo com o nosso vereador, sim, que ele fala. Por exemplo, eu não sou contra as escolas cívico-militar, de forma alguma, sou a favor. Mas, como também eu sou a favor da escola adventista, eu sou a favor das escolas maristas, eu sou a favor da escola salesiana, da escola batista, de quem é que tem uma escola de educação diferenciada, eu sou a favor. Desde que isso não seja uma regra, seja uma exceção. Aquele que quiser tem o direito de participar de qualquer escola. Se eu dizer assim, meu filho vai estudar numa escola adventista, é o direito à escolha. Ou no marista, ou numa militar, certo? Que isso tem que existir, mas não tem que ser um programa de governo. Tem que ser oferecer um serviço. Ótimo. Outra coisa, os ministérios são definidos quais são as funções e ações. O Ministério da Educação, tudo indica que ele tem que trabalhar com a questão da educação. O Ministério da Justiça, que deve ser aí o judiciário aí com os policiais, não é papel deles ficar dando aula em escolas, eles têm outras atividades. E se estiver fazendo isso com o efetivo militar, está fazendo distorção do seu objeto. Então, segurança, segurança, educação, educação, saúde, saúde. Né? Então, eu sou a favor, sim, Deus que não seja uma obrigatoriedade, vai quem quiser. E que também não tem que usar o dinheiro do Ministério da Educação para isso. Assim como a escola adventista não usa, os maristas não usam, eles trabalham por conta própria. E isso pode acontecer. Porque se o vereador quiser colocar uma escola aí no município dele, com regime militar, ele pode colocar. Não tem nada que possa proibir ele fazer isso. Agora, se ele coloca uma escola militar, não tem que ser o Ministério da Educação que vai custear o andar dessa sua atividade, né? E eu achei legal quando ele falou assim que o presidente Lula já gastou não sei quantas horas de voo, gastando não sei quantos mil aí. Rapaz, esse velho trabalha pra caramba, ele não para, ele viaja mesmo. Agora o outro, preguiçoso, rapaz, dificilmente só fazia motociata, aí não vira, aí não dá certo, entendeu? Infelizmente, eu não quero entrar nesse campo, mas esse governo federal anterior só ficava andando de jet ski fazendo motociata, isso atrapalha. É preciso que vá à luta, que procura outras fontes de recursos, de financiamento, de parcerias para o Brasil, para a gente mudar a situação, né? Então, eu não acho assim, que o presidente Lula gastou está dentro daquilo que ele faz, né? E se não tiver dentro das normas previstas nos orçamentos, está errado, certo? E nós também temos que ter uma clareza, e que às vezes tem muitos gestores, inclusive deputados, vereadores, que acham que o governo, no final do seu mandato, tem que ter tantos milhões lá no caixa. Não é esse o papel. O governo tem que ter resultados sociais e econômicos para a população, porque não basta ter um governo forte, é preciso que esteja uma população ativamente econômica trabalhando, né? E às vezes não investe nesses segmentos,
aí fica um governo fragilizado porque as pessoas não têm condição de potencializar, de trabalhar. Então, o governo é para as pessoas e não tem que arrecadar para si. Se for para si, está errado, né? Então, eu sou a favor, sim, das escolas, né? Desde que ela não tenha que ser uma forma determinada pelo governo. O governo tem que custear. Agora, o ensino público é de responsabilidade do governo. Tá, Calunga, deixei fechar seu tempo sem te interromper, mas eu vou fazer uma perguntinha e vou te dar 1 minuto para responder, para esclarecer a pergunta minha. E aí o Denivaldo também pode ter 1 minuto para responder. Vamos lá. Você falou a respeito das escolas, por exemplo, que a Adventista arca com as despesas, os membros, enfim, eles têm a forma deles lá de adquirir receita para ter esse ensino. E o que o vereador poderia montar uma escola particular, tudo bem. Só que daí ele teria que cobrar para poder esses alunos frequentarem. Iniciativa por exemplo. Privada. Tá. Mas aí, por exemplo, eu sou um pai que eu tenho baixa renda, meu orçamento é todo comprometido e eu gostaria que meu filho participasse de uma escola dessa. Não tendo o recurso do governo para apoiar, esses pais de baixa renda ou de classe média, enfim, aqueles que não têm condição de pagar, os filhos não teriam oportunidade de participar. Não seria uma maldade o governo não dar pelo menos um pequeno suporte? Eu não vou dizer bancar as escolas, tal, porque o professor, por exemplo, o policial que ele está trabalhando na escola de regime cívico-militar, ele ganha a mais para trabalhar, mas ele não deixa também de fazer o trabalho dele lá. É no horário que ele tem disponível para aquilo, para contribuir com aquela escola, tal. Se o governo não apoia, não é uma forma de falar assim, não, nós não apoiamos, que é para acabar mesmo. Só para me esclarecer essa dúvida, ô Calunga. Eu posso responder já? Sim. 1 minuto. Então, veja só. Eu disse que todas as organizações, os segmentos que tiver condição de montar uma escola, ok, monta e tem que ser particular. Exemplo, nós temos aqui na nossa região as escolas família agrícolas, que é a escola Zefas. E aquilo lá tem custo para os pais, eles pagam, certo? A Adventista também tem custo e os pais pagam. Mas essas escolas, elas também têm um seu lado social, daquele que não tem condição, mas isso é um programa da escola que tem que ser trabalhado. É dela poder abrir uma exceção para aqueles que não têm o poder aquisitivo de custear lá a despesa, da oportunidade se o cara quer, se a família tem interesse. Mas eu quero lembrar você que o governo do estado faz parceria com as EFAS, faz parceria com a escola adventista, não todas, mas algumas, né, aquelas internadas eles fazem. Então, é um programa da categoria, não, da entidade, e tem apoio. Eu acredito que os municípios também dão apoio, mas não é um programa do município, é um programa da igreja, entendeu? E assim como as escolas militares. Cara, se o vereador tiver uma associação aí e colocar uma escola e está prestando um serviço à comunidade, é justo que ele tenha um apoio do Estado, porque ele está tirando o aluno lá do Estado e está custeando, certo? Fechou. Então, muito bem. Tá, deu para entender o ponto de vista dele. Você concorda, Denivaldo? 1 minutinho para você também. Aí eu vejo assim, Sérgio, que você bem colocou aí a questão, né, da questão das escolas, e por sinal, excelente escola, adventista e tantas outras, só que são escolas de iniciativa privada, onde não é qualquer pai que consegue colocar lá seu filho numa escola de qualidade como essa. Aí assim, eu vejo o seguinte, esses alunos que hoje estão na escola cívico-militares do programa, de qualquer forma, o governo não tem que bancar eles, seja numa escola cívico ou seja numa escola secundária, uma escola normal. Então assim, se de qualquer forma ele tem que bancar, se vai gastar um pouquinho a mais, de repente, e manter... Nas contas que a gente faz, não gasta nada a mais, não. Mas não gasta nada a mais. Praticamente, essa escola cívico-militar faz ajudar o governo federal. Ajuda o governo federal. Por quê? Porque ele já Na tem... minha conta, né? Pode ser que alguém discorde. O governo já tem a responsabilidade de arcar com a educação. O governo, para isso nós pagamos nossos impostos. Aí uma questão que eu quero também, Sérgio, deixar registrado aqui, é o trabalho que as igrejas fazem, tá? As igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho... A católica também, todas as igrejas fazem um trabalho
de doutrinação, doutrinando as crianças, ajudando as famílias, no conceito de família, de bons costumes e tudo isso ajuda na questão da segurança pública, que é menos bandido no futuro. E volto na questão da gastança, porque o Bolsonaro, igual o meu amigo Calunga disse aí, que era preguiçoso, mas o Bolsonaro, quando viajava, ele ia para um bandejão de R$20 para almoçar. O Lula não, ele gasta 5, 10 mil no almoço. O Bolsonaro, quando viajava, ia para as dependências do país lá, nas embaixadas, não gastava nada com hospedagem. O Lula vai lá e gasta 80, 100 mil numa diária de hotel. Fechou, sofá. O sofá que o Bolsonaro sentava era um sofá, de repente, de R$500. O da Janja do Lula é de 40 mil. Fechou, então, assim, dinheiro público. Muito bem. Bom, vamos fechar essa pauta aí. Ficou bom, né? Porque senão a gente extrapola aqui o objetivo, que é divergir as ideias. Cada um coloca o seu ponto de vista e o público que vai tirar a sua interpretação. Essa questão a gente pode ir bem além, né? É uma pauta que a gente pode, lá na frente, após o governo conseguir avançar com seus projetos, com seus objetivos, e que não venha o Brasil regredir. Nós queremos que melhore. O objetivo, acho que de todos, é que melhore. Nós não podemos ir com ideologias. Eu vejo muitos políticos, parlamentares, que eles chegam no Congresso com sede de colocar suas ideologias. O Brasil não pode ir por esse caminho, na minha humilde opinião. Agora, outro assunto que eu quero trazer para vocês conversar com a gente, é porque também está repercutindo. Eu estou trazendo aqui, gente, aquilo que está repercutindo nesse final de semana, e a gente fala na segunda-feira. O Lula autorizou o retorno da importação de energia da Venezuela, né? É o linhão, para quem não sabe, o linhão do Guri, que ele fala, né? Ou seja, o Roraima, ele é o único estado que não é ligado ao linhão nacional, né, do Brasil inteiro. E aí precisa de gerar com motor ou trazer da Venezuela. Começaram a obra, o linhão, em 2011, acho que era a Dilma ainda. Depois deu todo aquele problema, parou. Eles alegam que por não ter dado continuidade, aquele linhão está comprometido e é necessário comprar novamente essa energia. Tem a questão ambiental, que para ligar Roraima ao linhão, eles falam que vai ter a questão ambiental, a área indígena, e enfim. Mas o custo é muito para o país. Por exemplo, para ligar o linhão nacionalmente dentro do Brasil aos demais estados, ficaria no 2,6 bilhões de reais, mas resolveria o problema. Hoje o Brasil vai pagar pela Venezuela. Para quem não gosta muito da forma do Lula governar, diz que o Lula está procurando simplesmente forma de favorecer o governo venezuelano, porque é amigo. 5 minutos para você, Denivaldo. Sérgio, nessa questão eu quero ser bem objetivo. É uma situação delicada da gente colocar uma opinião, porque por um lado nós temos o estado de Roraima, que é o único estado que não está ligado no Sistema Nacional de Energia, e que lá é queimado 1 milhão de litros de óleo diesel por dia para gerar energia. Então isso é um grande problema que nós temos. Por outro lado, vou voltar lá no Bolsonaro. O Bolsonaro tentou resolver essa questão, mas não conseguiu apoio, inclusive da base do PT, né, de questão ambientais e tudo mais. Então, o Bolsonaro teve vontade de resolver isso aí, mas não conseguiu porque teve travaram a vida do Bolsonaro, não deixaram ele fazer muitas coisas. Mas o problema continua lá. Eu acredito, Sérgio, que não seria o caminho negociar com a Venezuela, porque a Venezuela está de morro abaixo. E eu esperava que ela pudesse melhorar, mas com o governo ditador que lá está, eu não sei se vai melhorar. Infelizmente, a gente não pode esperar muita coisa boa da Venezuela. A Venezuela já tomou uma refinaria do Brasil, da Petrobras. Tomou. E o Lula disse que estava tudo bem, podia levar, podia se apossar. Agora, fazer investimento na Venezuela, esse investimento não poderia fazer no Brasil? Nós temos um potencial no Brasil de energia eólica, que é a energia mais limpa que tem, juntamente com a energia solar. Nós temos um potencial no Brasil de energia solar, que tem um potencial enorme. Poderia ser investido nessa área. Então eu acho assim que o investimento que vai fazer para recuperar esse linhão que traz energia da Venezuela, porque precisa de 1 ano para organizar e reparar e reformar esse linhão. Então esse 1 ano, se estivesse investindo em energia solar e no nosso linhão, porque o que você investir aqui no Brasil está aqui. Agora investir em outro país, assim como ele quer investir em gasoduto
da Argentina, investir lá em outro país. E quantas empresas, Sérgio, não está disponibilizando para investir? Hoje, se o governo falar assim, nós vamos gastar dinheiro aqui no Brasil para resolver o problema de Roraima, de energia elétrica, muitas empresas iam se apresentar com propostas de energia solar, que é uma coisa que está em alta e que de repente resolve o problema. E a energia solar, se você investir lá no local mesmo, as usinas de energia solar, não vai gastar tanto com linhão. Aí você pode trabalhar no linhão com tempo e investe em energia solar no momento, para resolver parte do problema de Roraima. É o que eu penso. Eu acho que de maneira nenhuma o governo está andando no caminho certo e investindo na Venezuela. Não na Venezuela, eu quero deixar bem claro. Investindo no regime do Maduro. Porque se fosse investir na Venezuela, Sérgio, nas pessoas da Venezuela, nas pessoas que estão ali morrendo de fome, beleza. Mas ele vai investir no governo. E esse dinheiro, essa gastança, só Deus sabe, né? Porque depois vem aqueles esquemas de dinheiro para lá, dinheiro para cá, corrupção, como teve na Petrobras. E aí quando fala nessas obras miraculosas que o governo está falando aí que vai fazer, eu já penso logo, sabe no quê? Nas propinas que vai rolar. Eu já penso logo no que vai ser superfaturado. Coisa de 1 bilhão vai custar 10. Como nós vimos a transposição do Rio São Francisco, que só foi propina. Gasoduto da Petrobras, propina. É mais propina. Esse dinheiro que vai para a Venezuela vai para o regime, não vai para as pessoas. Porque se fosse para as pessoas era bom, mas vai para o regime. E isso eu acredito que é péssimo. Fechou. Calunga, você tem uma opinião também sobre esse assunto, Calunga? Olha, eu tenho sim, porque o programa de energia, de compra de energia da Venezuela para atender o estado de Roraima faz muitos anos que isso vinha acontecendo. Isso foi suspenso em 2019, certo? E ele falou aí que o custo da produção de energia através das termoelétricas é muito caro. Então, a gente precisa de reduzir o gasto, né? Inclusive de reserva estratégica. E aí, esse processo de refazer o leão, se tiver que refazer para trazer energia para Roraima, eu acho que tem que fazer, porque vai ser rápido, que isso já era uma prática anterior, certo? E o estado de Roraima merece também desenvolvimento. E, em seguida, o governo tem um processo de ligação da rede de Manaus até Boa Vista, que isso vai também fazer a ligação do Sistema Nacional de Energia Elétrica. Isso é muito bom que aconteça logo, né? E são essas coisas que têm que ser feitas. Agora, o governo, quando ele compra um produto de estratégia como energia, gás, essas coisas, cara, isso é bom porque você mantém o seu estoque com reservas. E se está vendendo, se o preço é um preço atrativo, compensativo, não tem por que não comprar. Pode comprar da Venezuela, pode comprar da China, da que tiver. Se o negócio favorece a gente, eu acho que tem que ser feito, né? O Calunga, porque mas não teria... Países... O governo tinha... Esse espaço que eu estou te interrompendo, eu reponho. O governo tinha outras alternativas de negociar com outros países também de divisa ali. Por que o Lula já trouxe o Maduro aqui para o Brasil, que deixou muita gente descontente? Não dá... ele não está acabando dando combustível para as pessoas que querem criticar, que ele apoia o Maduro, independente de que lá não há democracia. Isso ele não acaba abastecendo essas pessoas, porque ele poderia ter procurado outras alternativas ou dado um gás a mais, uma dedicação a mais para construir esse linhão que resolveria o problema de uma vez por todas. Você não acha que o governo poderia ter evitado mais essa... aparelhou muito com o governo Maduro de novo? Olha, eu penso que o Lula, ele é um governo que ele não valoriza essa questão se o cara tem opinião diferente ou não, porque ele conversa com os governos capitalistas, com os governos que têm uma linha mais socialista, com o governo que tem a linha comunista e o governo que, de qualquer situação, ele foi para a China, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa e negocia com Maduro, negocia com quem tiver o que oferecer.
Ele é presidente da República, ele não é do Brasil. Ele não tem nada a ver se o cara tem um pensamento diferente. Agora, é preciso que esse cara, esse país, essa organização tenha algo a oferecer para o nosso país. Isso é fantástico que a gente faça. Porque você acha que implantar sanções econômicas num país, porque ele tem um cara que é ditador, está ajudando a população de lá? Eu não sei se ajuda. Eu não vou comprar de você, não vou comprar arroz, não vou comprar energia, não vou comprar nada, você não pode vender aqui. E o povo dele não precisa de comer, de trabalhar. Então eu penso que a gente tem que pensar um pouco também, fazer negócio para que as pessoas que vivem lá em situação difícil, conforme o vereador aí disse, né? É preciso que dê oportunidade às pessoas. E o governo Lula, ele é muito humano nessa parte. Se tiver um governo aqui da Bolívia que quiser negociar, ele vai negociar. Se tiver da Portugal, da Espanha, qualquer lugar, porque ele quer fazer com que o Brasil seja parceiro comercial. E vai fazer. Agora, eu acho que a política de perseguir as pessoas, porque o cara é negro, porque o cara tem uma ideia diferente, porque o cara é não sei o quê, tem que acabar com isso, gente. Vamos trabalhar com quem quer trabalhar e tem algo a oferecer. Eu não tenho problemas, cara. Eu sou do PT, mas não tenho problema de conversar com o cara do PL, eu não tenho problema de conversar com o cara do PMDB, eu não tenho problema de conversar com ninguém, desde que a conversa dele interessa algo de bom para mim. Agora, se ele for só para me sacanear, tô fora. Eu não quero negociar com quem só quer me sacanear. E eu acho que nós temos que pensar mais adiante. E a obra de Manaus do Leão tem que fazer porque é toda uma situação que precisa ser resolvida. E eu acredito que o governo Lula vai se empenhar na liberação dessa obra, desse Leão, para ligar o estado de Roraima ao Brasil, com a questão da energia elétrica, porque é uma questão de qualidade de vida, é uma questão das pessoas poderem investir em Roraima, dos caras crescer e produzir, né? Então a gente tem que cuidar da grande empresa e cuidar também dos pequenos, das pessoas que têm dificuldade de sobrevivência. Eu acho que esse é o papel do governo, olhar para todo mundo, e inclusive para os seus parceiros. Olha, você não pode ter um país tão rico e os outros vizinhos seus estão quebrados, que não funciona. É preciso que um ajude o outro, certo? Para que as coisas melhorem. Beleza, fechou. Okay. Te dei um minuto a mais que eu te interrompi. Denivaldo, você tem 3 minutos para falar sobre esse assunto e depois o Calunga terá mais 3 minutos. Assim, eu vejo com muita preocupação isso aí, Sérgio, porque eu acho que você, mais ou menos, pelo que eu percebi, você tem a mesma preocupação minha. Eu vejo que o governo Lula, ele não vai investir nas pessoas da Venezuela, ele vai investir no regime. E eu quero dizer para o meu amigo Calunga que eu já estou admirando ele, porque ele vê o lado, se preocupa o lado humano. Eu também vejo. Só que assim, eu não vejo esperança do regime de Maduro investir algum dinheiro que possa chegar do Brasil lá nas pessoas. Porque as pessoas lá estão morrendo de fome. Só que o regime está rico. O regime está rico, eles não estão sentindo falta de nada. Mas as pessoas estão morrendo. Não vai mudar em nada, Sérgio, a vida das pessoas da Venezuela. Não vai mudar em nada. O mundo pode investir na Venezuela, porque o regime é um regime que não dá certo, esse comunismo. Então, não vai chegar nada de bom para os venezuelanos, para as pessoas, entendeu? Esse investimento que o Calunga disse que vai acontecer aí, interligando no Sistema Nacional do Brasil, eu até acredito que ele pode começar essa obra, mas terminar, prova disso é a transposição do Rio São Francisco. Quantos anos se arrastando aquela obra, comendo dinheiro público, e as coisas deteriorando, vai estraga, como você bem disse, o que foi feito lá na época da Dilma não presta mais. Mas foi usar dinheiro público nisso. Eles estão falando que não presta, né? Então, que tem que reparar. Mas com certeza, o tempo deteriora as coisas. Então o que tem que fazer? Ter seriedade de pegar e fazer. Se é para fazer com um ano, fazer com um ano. Se é para gastar 10 bi, gastar 10 bi. Não ficar em 100 bi depois, que é o que acontece. Então assim, eu vejo com muita preocupação isso aí, entendeu? E, aliás, qualquer obra que o governo Lula anunciar, eu vejo com preocupação. Porque eu já estou pensando logo nas propinas. Vou dar um exemplo disso. Ah, que coisa boa, mais médico. Boa para quem? Para o regime de Cuba. Porque o médico que vinha de Cuba para cá, ele ganhava R$2.000 e 8 mil ia para o governo lá. Ué, isso é bom para quem? Não.
É tudo pensando nesse sistema. Eu vou fazer aqui para favorecer o sistema do Maduro, eu vou fazer aqui para favorecer a Nicarágua, leva lá o dinheiro, não precisa pagar mais não. Olha, é triste ver que o nosso país é tão rico e as coisas vai e o governo quer investir mais. Já tivemos calote com a Venezuela, já tivemos calote com Nicarágua, já tivemos calote com Cuba, mas o governo Lula insiste em colocar mais dinheiro lá. Por que será? Por que será, né? Fica uma pergunta. Fechou. Lembrar que o governo Maduro, ele é acusado por tirar os seus oponentes, tirar aquelas pessoas que quando se colocam, né, como rivais políticos, aquelas pessoas que querem concorrer, que têm condição, eles arrumam um jeito ali e tira da disputa eleitoral. Por isso, lá não é considerado que tem democracia. É um país que o Maduro é considerado um ditador, né? Uma pessoa que não aceita a democracia. Mas o Lula sempre vem negando isso. Isso todo mundo sabe, né? Isso é para todos nós sabemos dessa situação. Mas a questão comercial, ela é muito complicada, por isso que a gente coloca essas duas opiniões. Agora o Calunga tem mais 3 minutos para poder a gente fechar esta pauta, Calunga. Então, eu não quero nem entrar nesse mérito, né? Porque a obra vai ser roubada, que não sei quem vai roubar, porque, cara, eu acho difícil eu querer condenar uma pessoa por aquilo que ele não fez. E mesmo quando o cara comete alguns erros, ele tem direito à defesa. Aí eu vou dizer assim, olha, o prefeito aqui da cidade, o vereador daqui da cidade não vai poder construir porque ele vai roubar. Cara, não dá pra gente ir nesse viés aí, certo? E eu também não vou aqui querer convencer o vereador dessa visão que ele tem, é o direito dele, pensar o que ele achar que tem que ser feita da forma dele, né? Mas aí eu me pergunto, se eu for pensar que a empresa vai subfaturar uma obra, que deveria ter instrumentos públicos para cuidar disso, que o governo do estado vai roubar um recurso de uma obra, então a gente nunca vai construir esse país, porque a gente só acredita que só eu sou honesto. E aí, meu cara, se você for o cara mais honesto do mundo, se candidata a presidente da República, e vamos fazer a coisa acontecer. Porque às vezes a gente não está nesse espaço e fica atirando pedra. Então é preciso que a gente ajude a construir. Então, olha, você está no caminho certo, você é vereador, se elege ao Senado, se elege a governador ou a presidente da República para mudar esse país. Mas tem que mudar pensando em pessoas, tá? Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa que eu quero voltar aqui é sobre a questão da escola militar. Cara, eu tenho uma dúvida incrível nesse negócio. Por quê? As escolas que está sobre o comando, que está sobre a gestão do poder do governo federal, são os institutos federais e as universidades, certo? As escolas militares, as que eu conheço, aqui em Rondônia, aqui na minha cidade, elas são escolas estaduais e não são escolas federais. Quem é que cuida dessas escolas é a polícia militar, que são cabos, sargentos, soldados, assim por diante, da PM. E se essas escolas fossem do governo federal, deveria então ser a polícia da esfera federal e não a polícia estadual. Porque mas é parceria, Calunga. É a parceria. Não, peraí. Mas então, se é uma escola federal, aí é competência do governo federal. Então, está tendo aí um conflito de competência. Quem deveria determinar essas escolas é o Estado. Os estados. Por quê? Porque eles têm orçamento para essas escolas, eles têm o quadro de funcionário, toda a estrutura e tem apoio do governo federal, apoio. Porque quem banca as escolas é o Estado. E aí nós estamos trabalhando com a PM é do governo federal, não é. Então, quer dizer, eu acho que a discussão tem que ser bem mais prática.
É o governo federal mesmo? Então por que coloca na universidade? Coloca lá no Instituto Federal para os policiais lá, a Polícia Federal, a PF, não sei quem, para cuidar. Ou uma outra polícia da Guarda da Força Nacional. Sim. Essa é a polícia do governo federal e não a PM. Certo? Olha, eu estou dizendo isso porque assim, eu não sou contra as escolas. Eu acho que está tendo um conflito de competência. Falou? Fechou. Abraço. Calunga, muito obrigado pela sua participação. Por questão do rádio, que o programa é vinculado no rádio também, a gente tem o limite de horário. Mas o bate-papo aqui, acho que foi muito bom. É bom a gente ter esse tipo de discussão na imprensa para que todos os públicos sintam-se representados. Agradecer você, viu, Calunga, pela sua disponibilidade e colaboração com o nosso programa. Obrigado. Muito bem. Vereador Denivaldo, obrigado também por ter participado com a gente. E em outra oportunidade a gente traz outro tema aqui. Eu acredito que a gente precisava de mais tempo para debater, mas é isso, né? Conseguimos falar aqui o que cada um pensa. Acho que fizemos a nossa parte como imprensa. Obrigado, Denivaldo. Eu que agradeço, Sérgio, e estou sempre à disposição para nós virmos aqui para falar aquilo que é de interesse público. Muito bem. Assim, encerramos aqui o nosso programa com essa pressa toda, porque o nosso tempo realmente já estourou. Para você que nos acompanha pelo sintoniaderondônia.com.br, o nosso muito obrigado pela sua audiência e você também que nos ouve pela 87,9 em Montenegro. Um grande abraço do Sérgio Sintonia e até amanhã ao meio-dia. Tchau. Jornal atualizando as notícias. No rádio e na TV.